Em Mateus 26:46, nós lemos: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Eu sou uma daquelas pessoas nascidas e criadas na igreja. Minha mãe me conta que, quando eu era muito criança ainda, as senhoras da igreja se admiravam comigo porque eu já sabia cantar o hino 112 do cantor cristão. Em 2012, quando eu tinha apenas 12 anos, eu já me batizei. Mas, quando foi 3 anos depois disso, em 2015, eu passei por um momento muito difícil na minha jornada de fé. Porque eu perdi a minha avó paterna, que até então era minha grande referência de fé. E aí aquela perca me abalou muito, principalmente porque minha avó, ela não morreu da noite para o dia. Ela passou meses sofrendo, ela teve o sofrimento principalmente relacionado à sua perna e ela não conseguia andar muito. E uma das coisas que ela mais gostava de fazer era justamente andar. E eu lembro que depois que a gente velou o seu corpo, caiu para minha ficha e eu iniciei uma crise de fé que durou os 2 anos seguintes à morte da minha avó, pelo menos. E aí, apesar de estar nessa crise de fé, mais ou menos de 2015 a 2017, eu continuei frequentando a igreja, continuei ouvindo músicas no meio dito gospel. E foi então que em 2017 chegou até mim a música Sabachthani, que é uma música da banda Itagon. E a letra dessa canção, ela remete ao texto que eu li no início. E busca tirar dele a lição de que na caminhada nenhuma dor é maior do que a de estar longe do caminho. Porque esse texto mostra um Cristo que ele não questionou chicote, um Cristo que não questionou espinho, um Cristo que não questionou tortura, mas questionou somente o abandono do Pai. Em 2015, quando eu questionei Deus por causa da morte da minha avó, eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Eu não tinha noção, inclusive, de que a morte foi para ela lucro. Eu não tinha noção que existem cristãos que sofrem muito mais do que isso, são perseguidos por serem cristãos e nem por isso deixam de crer. Foi em 2017 também que eu conheci o Projeto NUM, que ele nasceu porque no norte do Iraque, um grupo terrorista marcou as casas de cristãos com a letra árabe, que em português é a letra N, e lê-se ela NUM, né, que é o nome do projeto. Eles fizeram isso, essa marcação nas casas, para identificá-los publicamente de forma pejorativa como nazarenos, seguidores de Cristo, como um aviso de que eles deveriam escolher entre a conversão forçada ao islamismo, a fuga para outro país ou a morte. E aí os moradores dessas casas, eles ficaram sujeitos à violência sexual, à discriminação, a roubos e a alguns outros tipos de abusos. Mas quando eles deixaram suas casas e foram para as tendas, onde ficam os refugiados, eles pegaram aquele mesmo símbolo e colocaram nas suas tendas, para se autodeclararem cristãos. Então aquele símbolo que marcava para a morte se tornou um símbolo de vida, um símbolo de fé, de cristãos que mesmo perseguidos faziam questão de dizer que sim, eram nazarenos, eram seguidores de Cristo. E o exemplo desses irmãos, ele me constrange muito, porque ele me lembra a música da banda Itagon, a música que eu citei há pouco tempo, né? Eu vou finalizar citando para vocês um pouco a letra dela, mas é bom que vocês separem um tempo para ouvir, porque a experiência é melhor. Chama-se Sabachthani. E aí a letra dela fala: pense em um filho. O que será que lhe dói mais? Uma noite sem brincar ou ficar longe do seu pai? A distância do colo, do carinho, do amor, ou a proximidade da dor? O que será que lhe fere mais? As dores, os vales da vida, ou a distância do pai? O choro, com o tempo, vai passar, vai sarar. Será, meu menino, que a sua dor vale mais que o abraço do pai e o olhar da mãe? Não vou comparar, você vai notar. E aí se inicia a fala do menino, que é parecida com a fala de Jesus na cruz, que ele diz: por que me abandonastes? Ou será que fui eu que me perdi, gritando em minhas feridas, enquanto você estava aqui? Não me proteja das tempestades, não me livre da cruz. Moras dentro da saudade, nela eu sempre vou voltar. Só quero estar perto de você, e se eu souber chegar, eu posso suportar. Sempre que eu estou passando por um momento difícil, eu lembro do que significou essa canção para mim em 2017, quando eu estava voltando a ter um relacionamento mais sério com Deus. Porque não importa a dor que a gente passe aqui. Mesmo que a gente passe por sofrimentos, mesmo que esses dias sejam dias difíceis, mesmo que esse ano tenha sido um ano muito difícil para todos nós,
Mesmo assim, apesar de todo o sofrimento, a gente deve, quando olhar para a cruz de Cristo, perceber que não são os espinhos, não é nem mesmo a tortura, mas o abandono do Pai é a maior dor. Por isso que na caminhada, como a banda Itagon quer passar para a gente com essa canção, não existe dor maior do que estar longe do próprio caminho, que é Cristo. Por mais que a gente passe dificuldade, o mais importante é o nosso relacionamento com Cristo. Quando a gente aprende a focar nisso, é doloroso, mas é ao mesmo tempo libertador. E a minha oração é que todos nós possamos fazer isso quanto antes, para que a gente viva melhor, focando na coisa certa, que é o nosso relacionamento com Deus.